Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje com muita alegria nós celebramos essa festa maravilhosa da Virgem Maria do Monte Carmelo. Quem não já ouviu falar de Santa Teresinha? Quem não já ouviu falar de Santa Elizabeth da Trindade? Quem não já ouviu falar de Santa Teresa d'Ávila ou Santa Teresa dos Andes? Quem não já ouviu falar de São João da Cruz? Todas essas pessoas que eu acabei de falar agora, eles pertencem a uma grande ordem religiosa chamada de Carmelitas, o Carmelo, o Monte Carmelo. Nós acabamos de ouvir no Evangelho Jesus que estava pregando às multidões e ali diante daquele momento aparece a mãe de Jesus junto com seus irmãos, e nós católicos já sabemos que irmãos aqui não são os irmãos de sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, são os parentes, os primos, porque essas pessoas aqui eram filhos de outras pessoas. E ali quando aparece uma pessoa fala, né, como nós acabamos de ouvir, e a sua mãe e seus irmãos, ou seja, os seus parentes estão aí. E Jesus estende a mão para os apóstolos, dizendo: olha, quem faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha irmã, não, e minha mãe, né? Ele não está desprezando Nossa Senhora. Os evangélicos, os protestantes começam a falar que Jesus aqui está desprezando Nossa Senhora. Mas não está de maneira nenhuma. Se existe uma pessoa que fez mais a vontade de Deus do que Nossa Senhora, me mostre. E ali no capítulo 1 do Evangelho de São Lucas, nós vemos claramente, meus irmãos, quando ela recebe a missão de ser a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, a mãe de Deus, como nós católicos falamos, porque Jesus é Deus. E aí ela, naquele momento em que o anjo Gabriel pergunta para ela se ela quer ser a mãe do Salvador, ela responde que sim. E aí o Verbo se encarnou e habitou no meio de nós. Jesus veio no meio de nós por meio de Nossa Senhora. É por isso que hoje, dentro dessa festa, nós estamos como o livro do profeta Zacarias, do capítulo 2, do versículo 14 a 17, que é a primeira leitura de hoje, está dizendo: rejubila, alegra-te, cidade de Sião, eis que venho para habitar no meio de ti, diz o Senhor. Nós estamos assim, junto com Nossa Senhora, ela que cuidou
de Jesus, nós estamos rejubilando de alegria. Nós olhamos para Nossa Senhora e rejubilamos de alegria. Porque uma vez que ela foi mãe de Jesus Cristo, Nossa Senhora também foi protetora de Jesus. Nossa Senhora protegeu Jesus, Nossa Senhora cuidou de Jesus, ali junto com São José. Imagine, Nossa Senhora amamentou Jesus, ela alimentou Jesus. Ela é protetora de nosso Senhor. E uma vez que Nossa Senhora ela foi protetora de Jesus, ali no tempo da infância, ela também se torna protetora nossa. Isso é importante, meus irmãos, para nós católicos entendermos isso. Nossa Senhora, ela nos protege. Nossa Senhora intercede por nós. Ela pede a Jesus para que nós jamais venhamos a nos afastar do caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é a protetora da Igreja Católica e é protetora de todos nós. Sendo mãe de Jesus, ela se tornou também nossa mãe, porque Jesus assim o quis. Está lá no Evangelho de São João, no capítulo 19, quando Jesus, estando na cruz, fala para João: filho, eis aí tua mãe, e depois diz: mãe, eis aí o teu filho. E João levou Nossa Senhora e passou a estar com ela. E aí Nossa Senhora torna-se nossa mãe. Mas por que eu estou falando tudo isso? Por causa da festa de hoje. Hoje nós comemoramos essa festa maravilhosa da Virgem Maria, né? A Santíssima Virgem Maria do Monte Carmelo, conhecida por nós como Nossa Senhora do Carmo. Mas por que nós a chamamos de Nossa Senhora do Carmo? Para nós entendermos isso, primeiramente nós temos que nos voltar lá no livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, tanto o capítulo 18 como o capítulo 19, e ali nós vamos nos deparar com o profeta Elias. No capítulo 18, lá no monte, que é esse monte? Monte Carmelo, o Monte do Carmo, que Elias vence os 400 profetas de Baal, mostrando para os profetas de Baal, mostrando para Acabe, que estava vivendo a heresia junto com Jezabel, porque Jezabel era uma pagã e Acabe acabou casando com ela, era o rei de Israel, ele se envolveu com ela e ela introduziu o paganismo no meio de Israel. E aí Deus envia Elias justamente para mostrar para Acabe que ele estava no caminho errado. E aí Elias vence os 400 profetas e Jezabel, que estavam furiosos, querendo matá-lo. Então, Elias se refugia. É nesse Monte Carmelo, é nesse monte onde Deus estava ali com Elias, que depois, muitos anos depois, muitos cristãos iam para esse lugar para viver o silêncio, para viver a oração, para viver a penitência, para estar mais próximo de Deus. E aí foram surgindo esses homens que neste lugar
Eles viviam tudo isso que eu acabei de dizer, e aí, sob a proteção do profeta Elias, surgiu os carmelitas. Depois de um tempo, os muçulmanos, que estavam aí no tempo deles de domínio, eles começaram a expulsar os carmelitas lá do Monte Carmelo. Isso é tudo lá na Terra Santa, nas peregrinações. Muitas vezes nós vamos visitar este local, onde lá existe o Carmelo, onde as carmelitas estão ali. Então eles foram expulsos, eles fugiram de lá e vieram para a Europa, em especial aqui na Inglaterra. Um sacerdote carmelita chamado Simão Stock, e hoje ele é santo, São Simão Stock. Ele era o superior geral dos carmelitas. Ele estava muito preocupado porque a ordem carmelita continuava sendo ameaçada e a preocupação dele era justamente o medo de ver essa ordem desaparecer. Um dia ele começou a rezar e pediu a Nossa Senhora que Nossa Senhora viesse ajudar. A oração dele foi essa: Flor do Carmelo, vide florida, esplendor do céu, Virgem Mãe incomparável, doce Mãe, mas sempre Virgem, sede propícia aos carmelitas, ó estrela do mar. Esta foi a oração que São Simão Stock fez. Então Maria Santíssima, rodeada de anjos, apareceu para São Simão. Entregou-lhe o escapulário e lhe disse: recebe, meu filho muito amado, este escapulário. De tua ordem, sinal do meu amor, privilégio para ti e para todos os carmelitas. Olha o que é que ela vai dizer. Quem morrer com ele não se perderá. Eis aqui um sinal da minha aliança. Salvação nos perigos, aliança de paz e amor eterno. A partir desse milagre, o escapulário passou a fazer parte do hábito dos carmelitas. E nessa aparição, quando Nossa Senhora fala, quem com ele morrer não se perderá, ou seja, Nossa Senhora fala para São Simão Stock que os carmelitas, usando o escapulário, eles jamais iriam para o inferno. Olha o poder do escapulário. Então, o escapulário dos carmelitas é aquele pano que está sobre o hábito religioso dos carmelitas. Então, a partir da aparição de Nossa Senhora do Carmo, a São Simão Stock, a ordem do Carmelo começou a florescer. E ela estava passando por uma dificuldade terrível, perseguições e tudo mais. E aí começou a florescer na Europa e em vários lugares do mundo, permanecendo firme até os dias de hoje. A palavra escapulário, ela vem do latim, que quer dizer escápula, que significa armadura, proteção. O escapulário é uma forma de devoção a Maria Santíssima. O uso do escapulário, vejam só,
é um sinal de confiança em Nossa Senhora do Carmo. A pessoa que o usa é coberto com a proteção e as graças da Virgem do Carmo. Então, os carmelitas, eles usam aquele pano, como eu acabei de dizer, passa por cima do hábito religioso. Mas essa devoção, ela ficou tão forte que se espalhou em toda a igreja, não somente pelos carmelitas, que passou a usar, mas também até os leigos passaram a usar, ou seja, aqueles que não eram carmelitas. Só que, para os leigos, o escapulário foi feito de uma forma diferente. E hoje, quantas pessoas usam o escapulário? Eu, de maneira especial, já há muitos anos, eu uso o escapulário justamente por causa desta proteção que Nossa Senhora nos dá. Então, o escapulário de Nossa Senhora do Carmo geralmente tem, de um lado, que nós já conhecemos, né? Mas só estou aqui fazendo a descrição, são 2 pedacinhos de pano, aonde ali está a figura, a imagem de Nossa Senhora do Carmo de um lado e de Jesus do outro, o Sagrado Coração de Jesus do outro. Nós pedimos que um sacerdote, ele abençoe. Antigamente era somente os sacerdotes carmelitas, mas a igreja se abriu mais a essa devoção. Hoje qualquer sacerdote pode abençoar. E nós o usamos, colocamos ele sobre o nosso corpo, crendo naquilo que Nossa Senhora falou para São Simão Stock, que todos aqueles que usassem teriam a proteção de Nossa Senhora. Aqui eu quero dizer para vocês uma coisa, abrindo um parêntese. O escapulário não é um talismã. Não é. O escapulário não é uma superstição, né? Como tem tanta gente aí que usam e fazem determinadas coisas, usam alho para espantar os demônios, essas coisas todas. Usa ferradura dentro de casa. Não, o escapulário não é um talismã. O escapulário, ele é justamente aquilo que Nossa Senhora falou. Quando nós usamos o escapulário, nós o usamos como um sinal de presença de Nossa Senhora na nossa vida, de proteção. Nossa Senhora nos protege contra as armadilhas de Satanás, contra a maldade do demônio. Nossa Senhora nos ajuda. Como eu falei no início, assim como ela protegeu Jesus no tempo da infância, Nossa Senhora também nos protege. Nós somos filhos dela. E existem muitos testemunhos de pessoas que, usando o escapulário com a devida devoção, eles realmente passaram por situações onde viram a mão de Nossa Senhora ajudando. Porque Nossa Senhora precisa estar presente também na nossa vida. Porque ela nos aponta, ela nos leva a nosso Senhor Jesus Cristo. E diante do que ela fala, repito mais uma vez, que aqueles que forem, que usarem, serão livres do fogo do inferno. Mas também, mais uma vez, quero dizer para vocês, não é um talismã. Para que Nossa Senhora realmente ela esteja nos protegendo, nos ajudando, é preciso que nós levemos uma vida santa, evitemos o pecado na nossa vida, sejamos pessoas de confissão, que reconhece as suas faltas e se arrepende e pede perdão ao Senhor. De missa, como eu acabei de dizer também, aí sim nós estaremos sob a proteção
da Santíssima Virgem do Carmo. Hoje é um dia propício para aqueles que nunca usaram o escapulário, adquirir, pedir para um sacerdote abençoar. É bom que as mães deem para os seus filhos, que as famílias usem de uma forma especial, toda a família, para que nós possamos desfrutar desses privilégios. Mas isso, meus irmãos, é só para nós católicos, viu? Não vamos entrar na onda aí dos protestantes por uma falsa interpretação da Sagrada Escritura, aí começa a falar de idolatria e falam mal de Nossa Senhora, é um desprezo a Nossa Senhora tão grande que eu não sei de onde é que vem esse desprezo, só se for do inferno, porque quem despreza e que tem ódio a Nossa Senhora é o demônio. Graças a Deus, nós católicos, nós amamos a Virgem Maria. Então, usemos o escapulário, como os carmelitas usam, porque Nossa Senhora deu de presente a São Simão Stock para todos os carmelitas. E no dia de hoje, peçamos então a Nossa Senhora a proteção. Que ela nos ajude na fidelidade, que sejamos fiéis, como diz nessa oração da coleta da missa de hoje. Senhor, nós os pedimos, venha em nosso auxílio. A venerável intercessão da gloriosa Virgem Maria, para que por sua proteção possamos chegar ao monte que é Cristo nosso Senhor. Ele que é Deus e convosco e vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. E desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, pela proteção de Nossa Senhora do Carmo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.